Se decidir voar, deixa pra trás as feridas. Se busca o seu lugar, deve ir e o céu tocar. Tristeza só pra lembrar a razão do seguir. Mesmo que a dor apertar, precisa continuar. As coisas boas jamais perderão o valor. Momentos e palavras vão existir. Se não há luz, só o mundo atroz. Como encarar o amanhecer, abrir as asas e romper na imensidão. Se decidir voar, abandonar essa vida, se busca o seu lugar, deve ir e o céu tocar. Se você quer voar, seguir a luz que te guia, se livre dessa dor, deve ir e o céu tocar. Deve ir e o céu tocar. Deve ir e o céu tocar. E aí saía Jeans aqui quem fala e o Black Bardock Teorias com mais uma parte de o que aconteceria se Kaneki fosse para o mundo de Shingeki no Kyojin. Passem na alianças e links na descrição. Levi estava conversando com o Eren Kaneki. Levi pergunta por que o Eren se transforma em Titã. Eren diz que não sabe. Levi pergunta o que são aquelas coisas que saem das costas de Kaneki. E ele responde: aquilo se chama Kakuni, são armas que os Ghouls têm. Eu nasci humano, mas eu fui a um encontro com uma garota que eu gostava, o nome dela era Reise. Ela ia me matar para me comer, mas umas ficas caíram nela e um médico fez um transplante de órgãos nele. Ele virou um meio Ghoul e mostra seu Kaguya para eles. Eren e Levi ficam surpresos após isso aconteceria. Como na história original, com eles tentam a ideia de tapar o buraco com a pedra e Eren tentando atacar a Mikasa, mas Kaneki protege ela. Armin consegue fazer ele voltar ao controle. Após isso eles vão matar os titãs restantes. Kaneki vê uma garota familiar e vai ver mais de perto e percebe que era a Reise e estava desacordada. Kaneki pega ela nos braços e leva até a enfermaria, onde cuidam dos ferimentos dela. Levi pergunta para Kaneki que ela. Kaneki explica, surpreendendo Levi, que pergunta por que Kaneki trouxe ela para cá depois de tudo que ela fez com ele. Kaneki fala: depois que eu virei um Ghoul, eu senti como ela não tinha escolha, ou ela me atacava ou morria de fome, e eu ainda sinto alguma coisa por ela. Após 3 dias Reise acorda e vê Kaneki dormindo numa cadeira ao lado dela. Reise acorda ele e pergunta aonde eles estão. Kaneki explica que eles estão em outro mundo e que existem gigantes chamados de titãs que eles podem comer. Reise pede desculpas pelo o que ela tinha feito no passado. Kaneki fala que tudo bem e dá um abraço nela. Nesse momento Eren e Mikasa entravam e falam: Kaneki, quando ela acordar, a enfermeira de chama não precisa ficar todo o tempo aqui. Fala Mikasa sem perceber que Reise estava acordada. Reise dá um oi e eles conversam um pouco. Kaneki fala que vai buscar uma coisa para Reise comer. Eren fala que vai junto. Mikasa fica conversando com Reise e pergunta se ela gosta do Kaneki. Reise fala que ela sabe ao certo o que ela sente, mas que mesmo que ela gostasse, o Kaneki não iria querer ter alguma coisa com ela. E pergunta da relação de Mikasa com Eren. Mikasa dá uma leve corada e diz que gosta do Eren, mas ele a vê como uma irmã. Enquanto isso, com Kaneki e Eren estavam matando uns titãs. Kaneki pede um pouco da carne de um titã e embaila na sua capa e come um pouco. Eren pergunta para Kaneki como era o gosto. Kaneki fala: pra mim tem gosto de carne de vaca, mas não sei qual o gosto para outros Ghoul, afinal a maioria já nasce Ghoul e nunca comeu outra coisa, como por exemplo a Reise. Eren pergunta se Kaneki ainda sente alguma coisa pela Reise. Kaneki fala que ainda não sabe. Kaneki pergunta se Eren realmente não sabe porque se transforma em titã. Eren responde dizendo que realmente não sabe dele se transformar. Eles voltam para a enfermaria e Kaneki entrega a carne para Reise. Eren e Mikasa sai dela. Kaneki fala: Reise, você tá muito fraca, como vai te fazer bem? Reise pergunta se ele tem certeza que não vai passar mal por comer aquilo. Kaneki fala que tem. Ela come e começa a se curar. Kaneki entrega uma roupa das tropas de exploração para ela, pois Levi falou que era melhor ela ficar perto deles para não matar ninguém ou alguém matar ela. Reise cora e pergunta se ele não vai sair dali para ela se vestir. Kaneki dá uma leve corada e fala que vai
esperar do lado de fora. Rise se veste e sai. Eles vão encontrar com o Levi, onde Kaneki apresenta todos os membros da tropa de exploração. Após isso eles iriam para aquela casa fora das muralhas e fazem uma faxina, e o Levi veste aquela roupa de faxineira top. Kaneki fala para Levi que ele vai dividir o quarto com a Rise para ela não tentar matar alguém. Levi fala que tudo bem. Todos estavam comendo quando Rise e Kaneki chegam depois de explorar os lados e matar alguns titãs e comer e pegar um pouco de carne. A mais um membro da tropa que de pesquisar o nome convida eles para comer. Rise e Kaneki falam que melhor não, eles já comeram e vão subir e se deitar. Todos os membros da tropa de exploração falam juízo em as paredes são finas. Kaneki e Rise cortam e Rise fala não, em nada disso, a gente não vai fazer isso. Kaneki tenta falar mas se embola todo. Todos dão risada. Kaneki e Rise sobem e conversam um pouco. Kaneki pergunta como ela veio parar aqui. Ela fala que não se lembra de nada. No outro dia Kaneki e acordado por Eren, que pergunta se a noite foi boa. Kaneki pergunta do que você tá falando. Eren dá uma leve olhada para o lado e Kaneki percebe que a Rise estava deitada em cima dele. Kaneki dá uma corada e Eren sai do quarto. Kaneki começa a passar a mão nos cabelos de Rise, que acorda e fica toda vermelha e fala desculpa, rolando pro lado e caindo no chão. Kaneki ajuda ela a levantar e pergunta se ela tá bem. Kaneki estava sem camisa e Rise tem um sangramento no nariz. Levi abre a porta e fala eu volto depois, e fechadão uma risada, e Kaneki diz que o sorriso dela é lindo. Eles se arrumam, fazem a higiene e saem do quarto, vão para a rua e estavam todos lá. Eles conversam um pouco e vão treinar. Kaneki pergunta para Rise se ela consegue usar a Kaguni e ela fala que vai tentar e consegue, e ele também ativa a sua Kaguni e eles matam alguns titãs. Rise ensina alguns truques a Kaneki. Após algum tempo eles voltam e estavam todos na sala conversando, até que em casa pergunta como Rise e Kaneki se conheceram. Rise fica meio cabisbaixa e Kaneki percebe e fala nós se conhecemos numa cafeteria. Levi pergunta a Oki e uma cafeteria. Kaneki explica e continua sua explicação. A Rise me chamou para um encontro e não teria coragem de convidar ela para ir a um, e dá uma risada. E Mikasa pergunta o que aconteceu depois. Bom, depois eu contei para o meu amigo Id, que me ajudou e me deu algumas dicas porque era meu primeiro encontro, e fui para lá e nos passamos o dia inteiro juntos, e depois eu levei ela para casa. Rise fica mais cabisbaixa ainda e Kaneki fala depois que eu estava casa fui atacado mas algumas picas caíram e me salvaram. Rise, Eren e Levi ficam surpresos, pois eles sabiam a história verdadeira. Depois à noite no quarto de Kaneki e Rise. Rise agradece por ele não ter contado o que realmente aconteceu. Kaneki fala que tudo bem. Rise tá uma corada e fala sabe, eu nunca tinha me divertido tanto com um humano como me diverti com você. Se eu não fosse um ghoul naquele dia eu provavelmente iria de ela, e interrompida por um beijo de Kaneki. Dá para frente, você sabe o que aconteceu. Bom galera, o vídeo fica por aqui. Se gostaram deixa o like. Essa parte foi para o desenvolvimento do relacionamento de Kaneki e Rise. Passem na Aliança Z.